Graça e paz, queridas irmãs e queridos irmãos. Estamos alegres, muito alegres. Jesus está aqui. Sentimos seu amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio. Por isso temos paz no coração, como nos ensina aquele cântico. Que alegria com a presença de todos e todas. E o texto de hoje, irmãos e irmãs, se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Então convido a todos e todas a abrirem as Bíblias em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Que diz assim: do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois, Jesus falou a todos: Atenção! Tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e o homem pensou: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco! Nesta mesma noite, você vai ter que devolver a sua vida e as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Amém. Então, irmãos e irmãs, nesse texto de hoje, Jesus estava ali no meio da multidão e alguém pede para ele que o ajudasse numa situação concreta, que era a questão da herança daquele homem. Aquele homem falou com Jesus e pediu a Jesus que falasse com o irmão dele para que repartisse a herança. E Jesus respondeu: homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois Jesus falou a todos: atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância. E esse é o núcleo, é o ensinamento principal desse trecho. Tenham cuidado com qualquer tipo de ganância. Jesus, no primeiro momento, não respondeu conforme o esperado por aquele homem, porque aquele homem tinha um caso bem concreto. Queria que Jesus assumisse o papel de juiz, dissesse para o irmão dele que dividisse a herança de forma justa, de forma igualitária. E Jesus não assumiu esse papel, mas Jesus, como costumava fazer, ele foi mais fundo, foi mais abrangente na sua mensagem. Ele não assumiu aquele papel de juiz para dividir os bens, mas assumiu o papel de ensinar os valores do reino de Deus, de ensinar como viver segundo a vontade de Deus. Jesus vai à raiz do problema, e a raiz do problema naquele trecho é justamente a ganância daquele irmão que não queria dividir com o outro. E aí Jesus conta essa parábola. Jesus gostava de ensinar contando parábolas.
que o título de algumas Bíblias é a parábola do rico insensato. Em algumas Bíblias esse é o título. E Jesus conta que esse homem rico teve uma grande colheita e pensou: o que é que eu vou fazer com essa grande colheita? E a decisão desse homem rico foi: vou derrubar os meus celeiros, construir celeiros maiores, e aí vou guardar a minha produção, o meu trigo, os meus bens, e aí poderei ter um grande estoque, e assim poderei, durante muitos anos, descansar, comer e beber e me alegrar. Essa foi a decisão daquele homem na parábola intitulada em algumas Bíblias como parábola do rico insensato. Ora, irmãos e irmãs, vemos aí que a preocupação desse homem que já era rico foi voltada apenas para si mesmo. Ele pensou apenas em si: os meus celeiros, a minha produção, os meus bens, o meu bem-estar, o meu descanso, a minha alegria. Nós vemos aí que na raiz da ganância está o egoísmo. Ele só pensou em si mesmo, em seus bens, em seu bem-estar. Em nenhum momento ele colocou nas suas prioridades, na sua reflexão, as pessoas que iam trabalhar para construir os celeiros, as pessoas que trabalhariam para ele, as pessoas que estavam ao seu redor. Não, ele pensou primeiro nele, segundo nele, terceiro nele e até o fim dele próprio. Então encontramos aí, irmãos e irmãs, que a raiz da ganância é o egoísmo, assim como a raiz da injustiça é a ganância. E na parábola, Deus diz a esse homem que tomou essa decisão egoísta, voltada apenas para si mesmo, Deus diz: louco, nessa mesma noite você vai ter que devolver a sua vida, em algumas traduções, a sua alma. E as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Então aí, irmãos e irmãs, primeiro, Jesus quer ensinar que muitos bens não asseguram a vida de ninguém. Podem trazer conforto, alguma segurança, mas mesmo assim a nossa vida está nas mãos de Deus. As nossas vidas dependem do suporte, da misericórdia e da graça de Deus. E que mesmo com toda a estrutura, a pessoa pode adoecer ou morrer, ou ter um acidente, enfim, perder a sua vida. Os muitos bens não asseguram a vida de ninguém. Portanto, a nossa segurança, em última instância, não está naquilo que nós temos, mas está na providência e na graça de Deus. E mais, nossa vida não nos pertence. A nossa vida não é posse nossa. Nossa vida não está sob o nosso controle. O hoje e o amanhã não está sob o nosso controle. Ninguém tem o controle sobre a própria vida e sobre o seu amanhã. O amanhã a Deus pertence, a nossa vida a Deus pertence. E não é como posse que nós devemos receber a nossa vida, mas como dádiva, como dom de Deus. E não receber como mordomos. É um ensino antigo da igreja, da mordomia cristã, que passa por compreender que o mordomo não é o dono da casa, mas o mordomo está ali para bem administrar e servir. Esse é o nosso sentido de vida. Não proprietários da nossa vida, mas mordomos que recebem com gratidão a dádiva da vida para bem administrá-la e servir. Esse é o sentido da vida. E mais, o sentido da vida em Jesus, conforme os seus ensinamentos, não está no egoísmo, não está na acumulação de bens, não está na ganância. Conforme Jesus e seu ensino, tudo isso é ilusão. Lembrando de Eclesiastes, né? Tudo ilusão e vaidade. Tudo isso passa. O que não passa
é a graça de Deus, e nela deve estar a nossa confiança, a nossa segurança. Por isso que para Jesus o sentido não está no egoísmo, nem na ganância, nem na injustiça e nem na acumulação de bens. O sentido da vida em Jesus está na generosidade, na solidariedade, na partilha. Por isso que no final da parábola Jesus diz: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Porque ser rico para Deus, conforme o ensinamento de Jesus, não está no egoísmo, não está na acumulação de bens, não está na ganância. A riqueza, ser rico para Deus em Jesus, está na generosidade, está na partilha, está na solidariedade. Lembram daquele milagre dos pães e peixes de Jesus? Eram poucos pães e peixes, mas Jesus não reclamou que eram poucos pães e peixes. Ele primeiro agradece a Deus por aqueles poucos pães e peixes e divide, e partilha. E nessa partilha acontece o milagre da solidariedade. Esse pouco compartilhado se multiplica e alimenta aquela multidão, e ainda sobra. E a sobra não é desperdiçada, é guardada para um outro momento saciar a fome do povo. Essa é a riqueza em Jesus, a partilha, a gratidão e a partilha, porque é na partilha que o povo se multiplica e a necessidade de todas as pessoas são atendidas e não há desperdício. Isso é ser rico para Deus. Não é reter o muito, mas é partilhar o pouco, porque é na partilha do pouco que Deus multiplica e sacia as necessidades de todos. E na generosidade vem a solidariedade, e na solidariedade vem a justiça. A justiça que, como Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não o muito retido, mas um pouco compartilhado. Então, irmãos e irmãs, Jesus ensina isso para os ricos e ensina isso para os não ricos. Circula muito na sabedoria popular, não sabedoria, mas na linguagem popular, aquela ideia de que farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é o contrário do que Jesus ensinou. O que Jesus fez foi pouco pão, pouco peixe, pouca farinha compartilhada. Todos serão alimentados, todos serão atendidos, todos viverão com dignidade. Na nossa sociedade capitalista, nós somos condicionados e ensinados todo dia na direção contrária, não é? Estava vendo ontem que no Brasil, por exemplo, o 1% mais rico tem quase a metade das riquezas. 48% das riquezas do Brasil está na mão do 1% mais rico. Veja o tamanho da desigualdade do nosso país. E quando se fala em aumentar um pouco o imposto dos muito ricos para atender os mais pobres, é um alvoroço, né? Os lobbies e os grandes empresários e as bets, né? Essas casas de aposta virtual, estão ganhando muito dinheiro com a aposta dos pobres, inclusive, comendo dinheiro do povo. Essas bets estão comendo dinheiro do povo. Muitas famílias sofrendo com o problema dos vícios nesses jogos eletrônicos, se endividando, e essas bets que tanto lucro não querem ser um pouco mais tributadas para que o dinheiro vá para a educação, saúde e assim por diante. Então vejam o tamanho da ganância, como a ganância é também uma enfermidade, além de ser um pecado, uma enfermidade social. E o mundo não é diferente do nosso país. Pouquíssimos, com muito, com dinheiro para várias gerações, e multidões passando fome. Daí a atualidade desse ensino de Jesus e o convite a nós a estarmos no mundo, nesse mundo capitalista, mas não sermos do mundo, mas não nos deixarmos levar pelos titanes, por esses condicionamentos desse mundo capitalista que nos condiciona à indiferença com o sofrimento do outro, ao egoísmo
acumulação, ao apego, à dificuldade de partilhar. Nós estamos no mundo, mas somos chamados a não sermos do mundo. É isso que Jesus queria dizer. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Porque neste mundo nós somos chamados a viver os valores do reino de Deus e não desse mundo capitalista, egoísta e ganancioso. E Paulo nos ajuda a compreender esse texto na sua carta a Timóteo. Lá em Timóteo 6, versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo diz assim ao seu jovem discípulo Timóteo: pois não trouxemos nada para o mundo e dele nada podemos levar. Se temos o que comer e o que nos vestir, fiquemos contentes com isso. Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que fazem os homens afundarem na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos. E o apóstolo Paulo continua o seu ensino relacionado a esse tema nos versículos 17 a 19, quando diz assim: admoeste, advirta os ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos e não coloquem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que dá tudo com abundância, para que nos alegremos. E aqui Paulo ensina o que é ser rico para Deus: que eles façam bem, se enriqueçam de boas obras, sejam prontos a distribuir, capazes de partilhar. Desse modo, estão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obter a verdadeira vida. Então, irmãos e irmãs, possamos acolher no nosso coração essa palavra de Jesus, e que essa palavra nos transforme, e que essa palavra também nos vacine, nos proteja das influências desse mundo tão materialista, apegado às coisas, ao dinheiro, e à indiferença, ao egoísmo, à acumulação. Que essa palavra nos proteja de sermos influenciados e moldados por essa maneira de pensar, de agir, de estar no mundo, e que possamos, tocados por essa palavra, sermos conforme Jesus nos ensina, ricos para Deus. Porque ser rico para Deus não é acumular, acumular e acumular. Ser rico para Deus é viver com dignidade e partilhar, ser solidário e servir, e viver a generosidade, a alegria da partilha, e assim sermos ricos para Deus, conforme também cantava o Dorival Caymmi, né? Quando dizia que tinha saudade da Bahia. Se eu escutasse o que mamãe dizia, e lá no final ele vai dizer: pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Que a nossa alegria esteja na partilha, na generosidade, no servir para Deus. Amém.